Para mais uma live de vendas, um foco principal. Meu principal propósito aqui é o único propósito aqui, que é ensinar como que quem tem negócio pode entender mais de vendas. Quando a gente fala de vendas, às vezes dá um arrepio na maioria dos donos de negócio, mas hoje o tema é mais profundo e nesse tema de hoje eu vou falar de análise de indicadores. Olha quem chegou aqui, Laélia, seja bem-vindas. Essa aí é fera nos indicadores. A Laélia, inclusive, usa técnicas assim de multinacionais para falar de indicadores, né, Laélia? Enquanto a gente está começando, já vou fazer um convite para você, que é usar o aviãozinho aqui e já mandar para todo mundo que tiver com aquela bolinha verde, dizendo que tem live acontecendo, que ela precisa estar aqui com a gente para ver esse conteúdo esse conteúdo de hoje é ouro, tá? Eu já mandei pra todo mundo que tá verdinho aqui, para as pessoas não perderem a live de hoje. E aí, só enquanto o pessoal entra... eu amo também, eu quero te escutar mais, tá, Laélia? Eu tô super em falta com seus podcasts, os 2 últimos eu não ouvi nada. Mas estou entrando. Vou colocar aqui para gravar. Vou transcrever. Ai, adoro! A ideia é essa, tá, Laélia? A ideia é fazer isso com café. As primeiras lives que eu fiz, antes de chegar, pessoal, eu fiz essa live e eu tomava café junto. Vou até trazer esse café de volta. Então eu ficava tomando café enquanto eu fazia live. Comia meu biscoitinho enquanto eu fazia live. Era isso, a minha live de 7h37. E uma coisa super interessante, isso aqui tem, inclusive, é uma estratégia que a gente usa. O porquê da hora 7h37, né? Porque isso grava na cabeça das pessoas. Pra você ter noção, lá no DIG, a gente teve um encontro e aí eu tava lá conversando com a mulher. Você tem uma live 7h37? Então, assim, a pessoa nem sabe do que eu faço, mas quando a gente joga o número 7h37, a gente fixa na cabeça da pessoa, né? Tem aqui muito de neurolinguística aqui. Ei, Flavinha, que bom te ver aqui. E muita coisa aqui. Bom, bora começar com esses temas que eu adoro. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada com vendas, quem me conhece sabe disso. 7h37, já contei aí, já é uma estratégia, um recurso que a gente tem nas vendas de neurolinguística, de neurociência, né? Para poder trazer ali as pessoas. Mas hoje eu não vou falar muito de estratégia de vendas ou técnicas de vendas aqui, tá? Eu vou falar mais de análise de resultados. Hoje vai ser uma live para quem é mais analítico. Então, quem não é muito analítico, talvez vai se sentir ali, mas eu juro que vou tentar trazer o conceito muito simples aqui, para ficar muito fácil para todo mundo. Qual que é o objetivo dessa live de hoje? Para que você pare de olhar para as vendas do seu negócio só pelo resultado financeiro que ele deu, só pelo faturamento. O que eu mais ouço hoje é, meu negócio não cresce. E aí, quando eu vou perguntar, o que você está analisando que ele não cresce? A pessoa ou me traz, não vem cliente, ou me traz, eu faturo pouco. E quando a gente olha para os negócios nossos, só por duas análises, né? Que é quanto que eu faturei e quantas pessoas entraram, eu não consigo saber como agir para melhorar. Então, meu foco principal aqui hoje, então meu objetivo nessa live hoje é te mostrar que vendas não é faturamento. Mais do que isso, tá? Um indicador de faturamento, eu falo muito nas minhas lives, nas minhas conversas, que é o indicador financeiro. Então, entrar dinheiro na conta da empresa é um indicador financeiro. Então, se eu hoje tenho um negócio e eu tô olhando pro meu negócio, as vendas do meu negócio, só pelo resultado financeiro que tá caindo nele, a gente não tem como agir. Então, se até hoje você tá analisando sua empresa, olhando pro resultado financeiro, pro faturamento, pro dinheiro que cai na conta, eu não tenho que te ajudar. Você não tem o que fazer nas vendas. Porque o resultado financeiro é financeiro. Então, o faturamento é um indicador financeiro. É claro que a gente usa ele nas vendas, mas ele é um indicador financeiro. Então, acho que a primeira coisa que eu quero alinhar todo mundo é que, quando a gente fala de análise de resultados, análise trimestral de resultados, você olhar para o seu negócio só pelo financeiro, pelo faturamento, é uma análise financeira. E é uma análise superficial e que não te dá nenhuma informação. Então, o que a gente vai falar hoje? Então, quem não é analítico, eu entendo. E tá tudo bem. Quem quiser aprender técnica de vendas, a gente vai falar algum dia desses daqui.
Toda quinta-feira, 7h37, eu tô aqui. Então a ideia é que nunca pare, tá? Mas que eu traga aqui conceitos do que eu já vivi nos meus 17 anos de negócio, que eu já vivi em construção e estruturação de processos comerciais e em tudo que eu já vi acontecer. Só para vocês terem uma noção aqui, dentro do processo da mentoria, a gente já teve mais de 40% de aumento de vendas. Médios, tá? Dentro de tudo que a gente tem aqui, de tudo que eu tenho de resultado. Então, a gente tem muito para construir. E analisar os resultados é um dos pilares que vai te dar crescimento. Então, se você não fizer mentoria comigo, se você não estruturar seu comercial, se você só fizer o que eu te ensinar hoje, você já tem uma garantia de crescimento do seu negócio. Então, imagina só de você assistir essa live hoje, você já tem uma garantia de crescimento do seu negócio. E te digo mais, essa live eu não vou deixar gravada aqui, tá? Se você quiser assistir essa live gravada, eu vou deixar ela dentro do meu canal YouTube. Se Deus quiser, eu consigo deixar. Tem vezes que eu não consigo, não. Então, vamos lá. Quando a gente fala de análise de resultados, a gente está falando de indicadores. Dentro do mercado corporativo aí, a Laélia tá aqui, a gente fala de KPIs, que são os indicadores chaves de resultados. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de analisar indicador é a gente separar quais são os indicadores chaves do nosso negócio. Porque a gente tem milhões de indicadores. Se você tem hoje um gestor de tráfego, ele traz para você CPM, CTR, CPL, tudo isso é indicador, tá? Aí ele vai te trazer ROAS, que a gente já não tá usando ROI mais como indicador. A gente vai te trazer ROAS, a gente vai te trazer vários e vários resultados. E o que acontece quando a gente traz muitas análises? A gente acaba não conseguindo definir quais as ações que a gente tem que tomar para melhorar os nossos resultados. Porque é tanto indicador que a gente está olhando que a gente não vê. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os indicadores chaves, que é os KPIs que a gente tem aí dentro do mercado corporativo, que pode ser aplicado em todos os negócios, tá? Não é uma coisa só de uma multinacional ou de uma grande empresa. Então, a primeira coisa, quando a gente fala, é isso. O que eu vou trazer aqui para vocês são alguns indicadores que nas vendas a gente usa. Então, antes de falar qual é o indicador que é melhor para você, eu quero te explicar por que a gente faz essa análise. Então, a análise de resultados de indicadores nos mostra o que está acontecendo. É um raio-x de um negócio. É um raio-x. Um dia, Laélia vai vir aqui, nós vamos fazer uma live juntas, tá, Laélia, pra gente falar só sobre isso. Mas é um raio-x do nosso negócio. Se eu hoje tenho um negócio, eu preciso de saber como ele tá andando. Se eu tenho um corpo e eu faço exames, eu sei como é que esse corpo tá andando. Aqui também, quando a gente fala de indicadores de resultado. Quando a gente fala de indicadores de resultados de vendas, é diferente de indicadores de resultado de negócio. Então, por exemplo, eu mentoro uma mentora de estratégia financeira. Os indicadores que ela olha é diferente do meu. Então, ela olha, por exemplo, ela faz um trabalho de análise que eles chamam de vertical. Então, ele vai olhando o faturamento, quanto que cada despesa do negócio representou em percentual do faturamento. É uma análise vertical lá que elas fazem. E aí, ela tem um DRE, que ela tem ali vários indicadores dentro desse DRE. Ela olha a margem do negócio, o que é do financeiro. Quando a gente fala de vendas, o que a gente está olhando é o que gera vendas. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é quais são os indicadores. É o que gera vendas. Não adianta eu olhar indicador de faturamento. Porque faturamento não gera venda. Eu não consigo atuar dentro do faturamento do meu negócio. A não ser que eu atue em outros indicadores. Porque o faturamento pelo faturamento eu não consigo fazer nada. Concordem? Concordam? O faturamento ele tá ligado à quantidade de vendas que eu faço. Então não é faturamento que é o meu problema. Meu problema é a quantidade de vendas. Então eu já trouxe aqui para você um indicador, por exemplo, que você tem que olhar. Quantas vendas eu fiz? Por quê? Isso já aconteceu com você. Se você tem um negócio que já é estruturado, consolidado, isso já aconteceu com você. Você fechou um contrato muito grande. Principalmente que tem serviços de alto valor. Às vezes a gente tem serviços, alguns clientes, que eles inclusive mudam a curva ali do mês. Então, Érica, eu mentoro médicas. Então, eu mentoro uma médica de estética, que trabalha com estética. Ela falou, não deu.
Esse mês, tira esse cliente aqui, que só esse cliente comprou 25 mil reais. O ticket médio é 5 mil. Então, chega um cliente de 20, a gente tem um aumento de faturamento, mas ele maquia o resultado. Então, imagina só se a gente só olhasse o faturamento. Aí, um cliente veio e eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falo para ela, pode deixar aqui, porque agora eu vou entender o que está acontecendo. A gente teve faturamento X e você teve um cliente que comprou 25, beleza, mas o seu faturamento não foi 25. Então, se esse cliente representou um valor muito próximo, né, do resultado final, aí sim a gente vai tirar ele do estudo. Mas caso contrário, não precisa da gente fazer isso. Então, o que a gente tem que ver é quais são, quando a gente fala de análise de resultado, quais são os indicadores que mostram minhas ações de vendas, que mostram o que gera resultado de vendas. Para que isso? Para que você entre em ação. E aí eu contei nos stories aqui, a Laélia falou, por quê? Você tem um serviço de alto valor, Laélia. Quem tem serviço de alto valor, às vezes a gente vai pegar um projeto que ele é muito maior. E eu preciso de cobrar mais caro por isso. Aí entra um cliente que representa 90%, 70%, sei lá, 40% do nosso faturamento. Então é perigoso. Porque a gente, olhando só faturamento, a gente acha que a gente foi muito bem. Mas a gente vai ver, nossa, vendi menos, fiz menos vendas do que antes. E aí, por que eu falei nos stories aqui? Eu falei nos stories que, vamos lá. Se você tem um negócio, você precisa de acompanhar diariamente os resultados. Mas, olha a semântica aqui. Você não precisa analisar diariamente os resultados. Então, olha a semântica, eu preciso de acompanhar. Então, eu preciso de ver todos os dias os resultados dos indicadores que a gente vai determinar. Mas eu não preciso de analisar os resultados. Por que você está falando isso, Érica? Eu vejo e eu mentoro mulheres de negócios de alto valor, de serviços de alto valor, que me falam assim, meu ROAS está muito ruim essa semana. Falei, não dá pra gente analisar ROAS em uma semana. ROAS, gente, é o retorno do investimento em mídia. Então, o retorno que eu faço em investimento de anúncios chama ROAS. É o nome em inglês, tá? E aí, a pessoa está analisando o resultado de uma semana. Você tem um cenário muito pequeno. Muito pequeno. Se a gente for fazer, a Laélia trabalhou com laboratório. Uma análise laboratorial sempre tem lá uma média de qual seria o valor ideal, né, de um resultado do seu exame. Ou você vai trazer um valor ideal de um mercado, que é o caso, por exemplo, de um exame, ou você vai trazer os seus próprios resultados. Então, se eu for acompanhando ali, eu não consigo falar assim, seu exame tá ruim, só porque eu vi aquele número lá. Eu preciso de ter uma comparação. Dentro de um exame laboratorial, eu tenho uma comparação com o mercado. Quando você fala do seu negócio, ou você vai analisar o seu mercado, ou você vai analisar o seu negócio. Minha sugestão, principalmente se o seu negócio estiver começando, se você tiver até 5 anos de negócio, o ideal é que os 5 anos de negócio aconteceram, tá? O ideal é que você olhe para os resultados do seu próprio negócio. E aí, uma semana, não dá pra gente falar nada. Porque uma semana pode ter acontecido milhões de coisas que influenciam no seu resultado. Então, quando a gente falar de analisar resultado, a gente vai analisar num cenário maior, num tempo maior, num período maior. Por quê? Porque aí você consegue fazer análise real. Não dá pra falar que eu vendi pouco, porque hoje eu não vendi. Concordam? Eu posso ficar sem vender hoje. Agora, se eu falar, ontem eu vendi, hoje eu não vendi, tá ruim esse tipo de comparativo. Então a gente tem que abrir esse leque. Qual que é o leque que a gente gosta de trabalhar? Trimestral. Por isso que eu tô fazendo essa live hoje, dia 2 de abril. Porque a gente vai falar do primeiro trimestre, que a maioria das vezes não é o melhor trimestre para os negócios. Para alguns negócios é muito bom, porque a gente tem sazonalidades, mas para outros não. Então é importante que eu olhe para o meu negócio num período maior, para que eu consiga realmente entrar em ação dentro dos resultados, dentro das análises que eu fiz. Então, por que eu tô falando de trimestral? Porque eu pego uma sazonalidade. A gente teve um primeiro trimestre que a gente tem carnaval. E aí o carnaval, se você tem um negócio de rua, vai estar fechado. Se você tem um cliente de alto valor, ele não vai comprar com você no meio do carnaval.
Se você tem um produto de e-commerce, talvez você tenha mais vendas no carnaval. Porque a pessoa está mais disponível para comprar. Então, o que a gente tem que olhar? Né? Eu trabalho com bebida, vou vender muito no carnaval. Então, o que a gente tem que olhar é de um cenário maior, de um trimestre. E por isso que eu tô falando de trimestre aqui. E aí você vai comparar trimestre a trimestre. Mas eu quero que você compare trimestre 1 com trimestre 1 do ano anterior. Se você comparar trimestre 1 com trimestre 2, você não vai ter uma análise boa. A não ser que você tenha um negócio que seja totalmente estável. Que não tenha influência nenhuma de períodos. De sazonalidades mesmo. Então, uma sorveteria. Eu gosto sempre de exemplo de sorveteria. A gente vai vender mais sorvete no verão, no sol. Esse verão foi frio, vai vender menos sorvete. Tá chovendo, vai vender menos sorvete. Então, não adianta a gente comparar o resultado. Mas em janeiro eu vendi muito bem na minha sorveteria. E agora, em maio, que é frio, eu não vendi nada. Claro que não. Então, a gente tá olhando... Tá vendo? Olhar só o faturamento, como é que não dá pra gente resultado? A gente precisa de analisar mais do que isso. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente fala de análise de resultado é esse período que eu tô analisando aqui. É um período que é bom do meu negócio? De sazonalidades legais? Então, por exemplo, eu tenho uma papelaria. Se eu tiver uma papelaria, meu primeiro trimestre ele é muito bom. E o meu segundo trimestre ele não vai ser nunca igual ao meu primeiro trimestre. Mas por quê, Érica? Porque a gente compra material escolar no início do ano. As aulas começam de escola, de universidade, começam em janeiro, começam em agosto. Então eu não vou fazer uma compra muito grande, eu não tenho um cliente com uma sacola muito cheia no mês de abril. Então meu primeiro trimestre é o melhor trimestre. Quem vende presente de Natal, meu último trimestre é o melhor trimestre. Então eu preciso de entender o que é melhor no meu negócio, quais são os meses que são melhores no meu negócio. Érica, eu tô vendo aqui, doutora Natália. Não sei se Natália é médica, se Natália é dentista. Então, provavelmente ela tem uma sazonalidade. Érica, quando chegar as férias eu atendo muito mães. Quando chegar as férias eu não consigo atender. Porque elas não têm com quem deixar os filhos, então elas marcam as consultas geralmente em período de aula. Se estiver fazendo sentido, Natália, me conta aqui. Nem sei se a Natália tá aqui ainda. Então, se eu tenho uma sazonalidade que eu já conheço do meu negócio, eu não posso desconsiderar ela quando eu faço uma análise do negócio. E nem posso querer que o mercado se adapte à minha necessidade. Você sabe qual que é a necessidade do mercado. Eu tomo mais sorvete no verão. Talvez eu não repita sorvete. Mas se tiver muito quente, eu vou tomar 2 sorvetes. Então, pode ser que o seu cliente vá lá todo dia. Mas a gente sabe que no verão, ele toma às vezes 2 sorvetes, porque tá muito quente. Ele toma todos os dias e não toma 2 vezes por semana. Então, a gente tem que entender como que é o seu mercado. Então, eu tô analisando o meu primeiro trimestre. O meu primeiro trimestre é um trimestre bom? Eu sou uma pessoa que tem uma papelaria e o meu primeiro trimestre é um trimestre bom? Então, eu tenho que olhar para esse resultado ali. Esse é o meu primeiro trimestre é o melhor trimestre. Agora, a gente vai sentar e analisar o que gera vendas no meu negócio. Eu já trouxe um indicador aqui no início da live, que é a quantidade de vendas. Então, não adianta eu olhar somente quanto é que eu faturei. Eu preciso de entender quanto é que eu vendi. Então, essa é uma análise que eu sempre faço. Para quê? Para desses 2 números, eu ter um terceiro indicador, que é o ticket médio. O ticket médio é quanto é que um cliente deixa de dinheiro com a gente. É por isso que a minha mentorada, que é médica, tira aquele cliente que sai da curva. Porque senão a gente muda o ticket médio. O ticket médio dela é mais ou menos 5 mil. E aí, se vem um cliente de 25 mil, às vezes, se ele for um cliente significativo em todo o percentual lá, às vezes a gente acaba subindo o ticket para 8. E aí não faz sentido. Então, o ticket médio é geralmente quanto é que uma pessoa gasta com você dentro do seu negócio. Se hoje você conhece esse número, tenta olhar para um número que você já conhece. Érica, eu não faço ideia. Então, você vai pegar os 3 últimos meses, o ideal é que seja um período de 1 ano, mas se você não tem, você vai fazer os 3 últimos meses. O ideal é que seja pelo menos 12 meses. Como que eu vou saber? Eu fiz 100 mil de vendas esse mês, Érica, e eu fiz 30 vendas. Vou fazer 90 mil de vendas. Eu fiz 90 mil de vendas e eu fiz 30 vendas. Então, meu ticket médio é quanto? É 3. Tá ok?
É isso, gente? 90 dividido por 30, né? Isso mesmo, 90 mil dá 3 mil. Então, a gente tem um ticket médio de 3 mil dentro do seu negócio. Aqui, você já sabe qual que é o valor mais ou menos que as pessoas compram. Aí eu entro no mês, eu vendi, Eric. Nossa, Eric, esse mês meu foi horrível de ticket médio, deu 2.700. Foi tão ruim mesmo? Foi só 10% abaixo do ticket médio normal seu. Se for um período, por exemplo, de uma alta sazonalidade, que compra muito, talvez isso seja um risco. Mas se não for, talvez tá tudo ok. Então, olha só, a gente começando a analisar o número melhor. Ótimo, Érica, não foram 30, 90 mil não paga minhas contas, eu preciso de entender melhor isso daqui. Agora a gente vai pro próximo passo. Então, eu já entendi o quanto que eu vendi. Eu já olhei aquele 90 mil, que é o valor que não me atende. Eu tenho uma meta. Então, eu vou analisar mais. Então, beleza. Como que eu gero 30 vendas? É o nosso próximo indicador que a gente vai olhar. Quantas pessoas chegaram para eu ter 30 vendas? Esse é o número que a gente chama no mercado de leads. Leads são as pessoas que se mostram interessadas pelo meu produto, pelo serviço e que deixam o seu contato ali, que pedem uma proposta. E aí a gente consegue entender aqui quantos leads vieram. Então, lead é isso. Lá, ele trazendo uma coisa super legal. Legal separar para o serviço também. Eu gosto de separar se o serviço tiver discrepância. Então, se for uma papelaria, talvez não faça sentido. Mas eu sou uma dentista. Eu faço cirurgia e faço também limpeza. Então, uma limpeza custa R$300, uma limpeza dentária, simples. E eu tenho uma cirurgia que eu vendo por 15 mil. Aí é importante separar para o serviço. Por quê? Para que a gente possa agir melhor. Entendendo como é que é o comportamento desse cliente. Isso aí é um tema para uma próxima live. Comportamento de cliente eu amo. Inclusive, estou lendo mais sobre isso do que eu já gostava de ler. Então, é o seguinte. Se eu tenho agora a quantidade de vendas e eu conheço daqui eu não consigo tomar resultado, eu já sei agora quantas pessoas vieram. Então, Érica, eu tive 30 vendas e vieram aqui 50 pessoas pedir orçamento. Então, 50 pessoas me chamaram para fazer orçamento. 50 pessoas, 30 pessoas dividido por 50 pessoas, eu tenho mais outro indicador, que a gente chama de conversão. Se você teve 50 pessoas te chamando e 30 compraram, você tem uma conversão maravilhosa no seu negócio. É mais de 50% das pessoas que ligam, compram. Provavelmente é um orgânico. Então, pra mim, que tô aqui o dia inteiro, 17 anos falando de mercado, se você me fala, eu tive 50 pessoas que ligaram e 30 compraram, eu falo, 50 foi indicação. Eu não preciso de falar mais nada. Eu sei que o seu negócio tá vivendo porque você tem uma boa reputação no mercado. Só que você descobriu que 30 não dá liga pra você. 90 mil não paga as contas. Então, a gente precisa de aumentar esses 50 aqui. Porque você tem uma conversão boa. Você já tem uma boa reputação no mercado. E aí, começa a gente a analisar. Então, aqui, descobri onde está meu negócio. Meu negócio tá aqui, ó. 30 tá bom, 50 para 30 tá bom, 90 tá ruim. Então, aonde que é que eu consigo melhorar 90? Nesses 50 de cá. Então, eu comecei a olhar indicadores. E aí, a gente vai entrando em outros indicadores, que aí é interessante para cada negócio. Mas esses são os indicadores básicos. É você olhar ticket médio, que é o faturamento dividido pela quantidade de vendas, a conversão, que é as pessoas que chamaram com as pessoas que compraram. Com esses números aqui, ó, com esses 3, seriam 2 indicadores, a gente já consegue olhar para aquilo ali e ver aonde que a gente tem que atuar. O que acontece muito? E aí eu vou contar para vocês de milhões de vários indicadores que a gente tem dentro do mercado. A gente tem que conversão de orçamento em vendas, a gente tem conversão de visitantes, então de visitantes do site em vendas. A gente tem o CAC, que a gente chama, que é o custo de aquisição de cliente. Então, quanto custa para adquirir um cliente? Então, eu invisto tanto. Quantas novas vendas eu gero a partir desse dinheiro? A gente tem o ROI, o ROAS. Tudo isso são indicadores. E o faturamento é um indicador de financeiro. Combinado? Então, se eu for sentar com você e contar todos os indicadores que a gente tem para analisar,
talvez você fique mais perdida do que quando começou. Então, o ideal é que a gente escolha indicadores simples. Se você não tem o hábito de analisar indicadores, a gente vai para os indicadores simples. Que é, quantas pessoas me chamaram e quantas pessoas eu fechei. Esse tanto que eu fechei, paga a conta? Não paga a conta. Então, a gente precisa de fechar mais. Esse tanto de pessoa que veio aqui, dá para fechar mais? Não dá. Então, a gente tem que aumentar aqui. Dá. Então, a gente tem que melhorar o nosso discurso comercial. Então, é aqui que a gente começa a entender onde que a gente vai atuar. Olha só, com 3 indicadores eu te trouxe. Onde é que você tem que atuar de verdade? Bom, Érica, no meu caso, 180 pessoas me ligam, mas eu só fecho com 30. Então, talvez a gente tenha uma oportunidade aqui, que não é de trazer mais pessoas, mas de melhorar o nosso discurso comercial, a nossa oferta, para que mais pessoas comprem. Ah, Érica, as pessoas chamam e somem quando vê o preço. Então, a gente já... Olha a gente olhando lá mais a fundo. Mas dá para eu olhar isso de hoje? Não. Eu preciso de olhar isso de um período. Eu preciso de ter uma estatística mais longa para poder falar que isso é bom ou que isso é ruim. Eu preciso de entender o mercado que eu tô vivendo, a tal da análise SWOT. No mercado que eu tô, é comum vender muito no primeiro trimestre? No mercado que eu tô, é comum uma conversão de 5%? Não, é baixo, é alto. Então a gente tem que olhar isso. Quando eu faço tráfego, Érica, qual que é a expectativa de conversão? Olha, para o seu negócio a expectativa de conversão é 10%. Nossa, o meu dá 2%, então a gente tem que melhorar. Tem duas coisas que a gente está analisando aqui. Ou não tá vindo gente com o perfil que quer comprar o seu cliente, então a gente precisa de entender melhor. Se você definiu muito bem quem é o seu perfil de cliente, e aí a gente vai começar a melhorar o tráfego, por exemplo. E a gente tem uma segunda coisa, a gente tem que melhorar como que a gente conversa com esse cliente para levar ele a converter. Ah, eu mando uma mensagem com orçamento e desligo. Aconteceu isso comigo, por exemplo, com uma empresa de salão de festas. As meninas mandavam o orçamento e sumia. Então a gente não conseguia ter uma conversão boa. Eu falei, você manda orçamento e some. Eu nem sei te falar se é ruim o quem tá chegando, porque você só manda orçamento e some, espera a pessoa voltar a comprar. Então não tem nenhuma atitude, nenhuma ação de venda acontecendo para você fechar mais vendas. Vamos tentar melhorar essa parte aqui que tá na sua mão? Próximo passo a gente vai olhar para o seu cliente. E aí a gente vai começar a ver. Poxa, é verdade. Eu só mando orçamento, eu nem pergunto que dia que a pessoa quer fazer a festa. Pois é, tô mandando orçamento, a pessoa não fechou. A pessoa vai fazer a festa só no final do ano. Ela já é uma pessoa organizada, olha, com muito tempo de antecedência. Então a gente precisa de entender isso. E análise vai nos dar várias informações. Eu mostrei, eu tô tentando gravar, pegar esses stories que eu fiz no início do mês passado, mostrando como é que eu analiso os resultados. E trazendo os dados reais do meu e-commerce. E-commerce a gente consegue olhar assim, milhões de possibilidades, milhões de indicadores, tá? E a gente tem vários dados que nos dão informações. Então a gente vai olhando aqui e construindo quais são os nossos números ideais de mercado e de negócio. Se eu tô começando agora, o que eu faço? Existem, para todos os negócios, existem indicadores de mercado. Basta a gente dar um Google ali que a gente consegue saber. Mas a análise de resultado, ela que vai construir para você as ações, para que você consiga crescer seu negócio. O que eu trouxe hoje é uma parte muito pequena de tudo isso. E é claro, para cada negócio a gente tem um trabalho muito individual, que a gente vai construindo juntos. Mas é importante que você tenha muito claro qual é o indicador que mexe o ponteiro do negócio. E aí você vai conseguir entender quais são as ações que te dão o crescimento que você está projetando para o seu negócio. Tá aqui um conteúdo para vocês. Eu vou colocar nos stories um pouco dessa análise que eu já fiz dos meus negócios. Esse mês eu comecei a fazer dentro da mentoria. A mentoria completou 2 anos, então agora eu já tenho cenários ali de resultados de orgânico para começar a comparar com resultados que agora eu vou entrar para o segundo momento. Mas eu quero trazer muito do que eu vejo do meu negócio que já tem estrutura e que já tem tempos.
para que vocês consigam perceber como é que a gente analisa vendas. Vendas não é só faturamento. Vendas, ela vai além disso. Faturamento é um dos resultados de vendas, mas não é a análise do resultado. Não é a análise do negócio. Então, quando a gente fala de estruturar processo comercial, a gente vai muito além de olhar quanto se faturou. A gente precisa de entender o que é que gera esse faturamento. Conhecendo esses números, a gente consegue atuar de uma forma e estruturar a sua área comercial de melhor forma. Se você tá gostando desse conteúdo, todas as quintas-feiras, 7h37, eu vou estar aqui, mas eu quero fazer um convite super especial. Na segunda-feira eu já vou abrir a primeira turma, primeiro workshop de vendas, para você elevar suas vendas. Se você tem um negócio que já existe e que você tem produto de ticket mais alto, mas ainda hoje sente que poderia vender mais, dia 28 de abril, eu vou fazer um workshop focado em te mostrar como é que funciona o processo em que a gente aumenta as nossas vendas. Então, eu vou falar muito de processo de apresentação comercial. Sabe esse ponto ali? Olha, vem as pessoas, mas eu não fecho vendas. É aqui que eu vou conversar com vocês, nesse workshop. Vai ser dia 28 de abril, já marca a data aí. Na segunda-feira, eu já vou começar a abrir as inscrições. E eu quero que você esteja comigo. Quem tá nessa live aqui, eu tô vendo que tem gente aqui, já coloca essa data. Já salva aí na sua agenda. Dia 28 vai ser à noite. Vai ser 7h37 da noite. A gente vai falar sobre como você elevar suas vendas, como você aumentar essa conversão, como quem chegar, começar a comprar com você, saber como que você constrói isso daqui. Ou quem chegar e comprar, que geralmente está comprando o seu produto mais barato, ele comprar seu produto mais caro. Beijo grande, semana fantástica aí pra vocês. A gente tem feriado amanhã, né, descansando. Mas vou deixar essas reflexões. A gente já passou o primeiro trimestre. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra quem quiser. Caixinha de perguntas, você pode me chamar no direct. Quero abrir caixinha de perguntas. Me chama no direct que eu vou ajudar quem quiser falar de análise de resultado. Me manda seus resultados, me fala o que você precisa de saber, que eu tô pronta. Eu quero fazer consultoria no direct hoje, tá? Beijo grande, semana fantástica pra vocês.